senhor diretor-presidente da Ovale, Fernando Salerno, senhor deputado federal Eduardo Cury, na pessoa de quem cumprimento as autoridades do Poder Legislativo, senhor prefeito municipal Felício Ramurti, na pessoa de quem cumprimento as autoridades do Poder Executivo, senhora presidente da APAMAGES, Vanessa Ribeiro Mateus, na pessoa de quem cumprimento as autoridades do Poder Judiciário, doutor Tarcísio Rodolfo Soares, na pessoa de quem cumprimento os advogados, senhoras e senhores, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui nesse lindíssimo templo ecumênico e compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre democracia no mundo e no Brasil. Eu queria me apresentar antes, meu nome é Luiz Roberto Barroso, eu sou professor de Direito Constitucional há uns 40 anos e estou ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu considero importante essa autoapresentação porque, há algum tempo atrás, eu estava num restaurante com a minha mulher e o garçom chegou até a mesa e disse, eu conheço o senhor de algum lugar. Eu ri timidamente, ele foi, veio, voltou e disse, o senhor é famoso, não é? Eu ri constrangido e tal. Ele voltou uma terceira vez e falou assim, eu vou lembrar quem o senhor é. Não lembrou. Na hora que eu paguei a conta, entreguei o meu cartão de crédito, ele foi até o caixa, voltou com ar triunfante e falou, ahá, Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo. Eu gostaria de dizer que eu sou o outro, possivelmente leva uma vida bem mais dura do que o Luiz Roberto, que ainda acompanha o Flamengo pelo Brasil afora. Eu dividi essa apresentação em 3 partes. Uma parte inicial, puramente conceitual, para todos estarmos trabalhando sobre as mesmas ideias. Uma segunda parte sobre a democracia no mundo e uma terceira parte sobre a democracia no Brasil. E assim, começo pela primeira parte. O que é a democracia constitucional? Ela é produto da fusão de 2 ideias que percorreram trajetórias históricas diferentes e que se encontraram, no entanto, em algum momento do século XX. Essas 2 ideias são constitucionalismo e democracia. O constitucionalismo, ele é herdeiro das revoluções liberais, da Revolução Inglesa, do final do século XVII, da Revolução Americana, que resultou na Constituição Americana de 1787, e da Revolução Francesa de 1789. Constitucionalismo significa, essencialmente, 3 coisas. A primeira, poder limitado. A segunda, Estado de Direito. E a terceira, respeito aos direitos fundamentais. Poder limitado significa a separação de poderes e o controle que um poder exerce sobre o outro. Estado de Direito significa que há regras e tanto as autoridades públicas como os cidadãos estão sujeitos a essas regras, E a proteção aos direitos fundamentais significa que todas as pessoas têm um direito a uma parcela mínima de liberdade e de igualdade dentro de um Estado desejável. O segundo conceito que se agrupou a esse é o de democracia. Democracia significa soberania popular, significa o governo da maioria, o que pressupõe eleições livres e pressupõe uma transformação que só ocorreu no século XX, que foi o chamado sufrágio universal, ou seja, o direito de todos em 2020 anos de era comum, só faz 90 anos que as mulheres têm o direito de participação política. Portanto, essa é a ideia conceitual sobre a qual nós trabalhamos, democracia constitucional, que significa eleições livres, governo da maioria, Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais. A maior parte das democracias do mundo tem no seu arranjo institucional ainda uma outra instituição
que são os tribunais constitucionais ou as Supremas Cortes, que existem, sobretudo, para arbitrar as tensões que muitas vezes surgem entre democracia e constitucionalismo, entre o governo da maioria e a proteção dos direitos fundamentais. As maiorias em toda parte do mundo têm uma tendência natural a abusar do poder, e é preciso dar limite a essas maiorias. É para isso que existe normalmente uma Suprema Corte, para impedir a tirania das maiorias, que as maiorias abusem do seu poder, mudando as regras do jogo democrático para se perpetuarem no poder ou violando os direitos fundamentais de setores não majoritários na sociedade. Esse, portanto, é o arranjo institucional contemporâneo. Democracia constitucional com uma Suprema Corte, esse é o modelo que vigora na maior parte dos países do mundo. A democracia contemporânea, ela é feita de votos, direitos e razões. E por isso ela tem 3 dimensões. A primeira dimensão da democracia é a dimensão representativa, cujo elemento central é o voto e cujos protagonistas são o Presidente da República e o Congresso Nacional, que são eleitos pelo voto popular. A segunda dimensão da democracia é a dos direitos fundamentais. Esse é o elemento central. E o protagonista é o Poder Judiciário, em cuja cúpula está a Suprema Corte. Quem perde no processo político majoritário ainda assim conserva o seu direito de ser um cidadão livre e igual que pode participar da vida pública. E, em terceiro lugar, a democracia tem uma dimensão deliberativa, que tem como elemento central o debate público, o oferecimento de razões e, como protagonistas, a sociedade civil, as entidades de classe, a imprensa, os sindicatos e os indivíduos de uma maneira geral. E com isso eu termino essa nossa parte conceitual para dizer que a democracia que nós defendemos, ela tem essas características: eleições livres, poder limitado, Estado de Direito, respeito aos direitos fundamentais, uma Corte Constitucional para fazer valer a Constituição e o respeito às 3 dimensões, que são o voto, os direitos fundamentais e o debate público de qualidade. E assim passo para a segunda parte da nossa conversa, que é sobre a democracia no mundo. A democracia, esse modelo que eu acabo de descrever, foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todas as alternativas que se apresentaram ao longo do século. O comunismo, depois da Revolução Russa de 1917, o fascismo na Itália, liderado por Mussolini na Itália nos anos 20, o nazismo na Alemanha de Hitler nos anos 30, os regimes militares que se multiplicaram depois da Segunda Guerra Mundial no cenário da Guerra Fria e os fundamentalismos religiosos que se deflagraram pelo mundo a partir da Revolução dos Ayatolás no Irã em 1989. Portanto, comunismo, fascismo, nazismo, regimes militares e fundamentalismos religiosos se apresentaram como alternativas à democracia ao longo do século XX. E, no final, prevaleceu o modelo democrático, que tem a Constituição no centro do sistema jurídico, e não o partido, como no comunismo, no fascismo e no nazismo. Não as forças armadas, como nos regimes militares, não as escrituras religiosas, como nos fundamentalismos religiosos, mas a Constituição, como um projeto de democracia e de justiça que estabeleça os denominadores comuns de um povo. Uma democracia tem lugar para liberais, para progressistas e para conservadores, mas o que nos une são esses valores centrais
que estão na Constituição, que procura ser uma reserva mínima de justiça, de liberdade e igualdade que valha para todos. Cada um pode ter a opinião que quiser, desde que respeite a opinião do outro e que não atue com violência. Mas o que mantém o tecido social agregado são os valores que estão inscritos na Constituição. Esses são os valores que todos nós podemos compartilhar como um projeto comum. Essa democracia constitucional, como eu acabo de dizer, foi a ideologia vitoriosa do século XX. No entanto, como bem observou o nosso presidente Fernando Salerno, alguma coisa parece não estar indo bem no mundo atual. Quando eu digo que a democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX, isso é embasado no dado de que, na virada do século XX para o século XXI, a maior parte dos países do mundo adotavam ou estavam a caminho de adotar um modelo de eleições livres e de respeito aos direitos fundamentais. A um tal ponto que um famoso cientista político escreveu um célebre artigo chamado O Fim da História, comemorando que a democracia liberal era o último estágio da evolução institucional da humanidade. No entanto, como disse, nos últimos tempos, alguma coisa parece não estar indo bem. Num quadro que os autores têm referido como democracias iliberais, recessão democrática, retrocesso democrático, legalismo autocrático, constitucionalismo abusivo, autoritarismo competitivo e outros nomes que essa gente estranha, que são os professores de direito constitucional, inventam para qualificar o momento atual. E os exemplos, eles se multiplicam. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, El Salvador. Nem mesmo as democracias mais estáveis e consolidadas escaparam dessa onda identificada como recessão democrática, como nós assistimos nos Estados Unidos, com a recente invasão ao Capitólio, e no Reino Unido, com o processo deplorável que foi os subterrâneos do debate sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, conhecido como o Brexit. O que está acontecendo no mundo? Registro a chegada do vice-governador Rodrigo Garcia, prazer tê-lo aqui. O que está acontecendo no mundo hoje que levou a esse quadro de recessão democrática? Na minha visão, são três os fenômenos. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa que considero muito importante e nem sempre bem compreendida. Eu sou juiz do Supremo Tribunal Federal, eu sou um ator institucional. Não sou um ator político, não tenho preferências políticas, não tenho porque não posso nem devo tê-las. Meu papel é defender a Constituição, proteger as instituições e a democracia. Ninguém vai ter uma pista de quais são as minhas preferências políticas. É só a minha mulher sabe. E às vezes nem para ela eu conto. Portanto, ser um ator institucional e ser um juiz constitucional significa defender as instituições e a democracia sem ter lado. Meu lado é o Brasil, e juiz não tem a lógica de um juiz não é amigo e inimigo. A lógica de um juiz é certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo. Fora disso, não há salvação, e eu sou uma pessoa que procuro me pautar por essa linha. Mas onde a democracia me pareça ameaçada, aí sim, essa é a minha missão institucional. Proteger as instituições, essa foi a causa da minha geração. Voltando ao nosso contexto mundial, três fenômenos distintos ocorreram no mundo que levaram a esse quadro de recessão democrática.
o populismo, o extremismo e o autoritarismo. Eles são fenômenos distintos, mas quando eles se juntam, eles criam um ambiente próprio da erosão democrática. O populismo é uma forma de atuação política que procura dividir a sociedade em nós e eles. Nós, o povo puro, honesto e conservador, e eles, as elites corrompidas, cosmopolitas e progressistas. E além dessa dualidade, que já vou procurar demonstrar que é falsa, existe também a invocação de que só os líderes populistas são os legítimos representantes do povo e que todos os demais são inimigos da pátria. Essa é a postura típica no populismo, que se soma ao extremismo, que é a inaceitação do outro, a inaceitação do diferente, o esforço para a supressão dos direitos de quem não é como eu. E a terceira característica que assombra a América Latina desde sempre é o autoritarismo, essa necessidade de contenção de poder, essa necessidade de perseguir oposição, demonizar imprensa e não gostar dos mecanismos de controle no exercício do poder. Quando esses três fenômenos que se verificam mundialmente se somam, é que se cria esse ambiente de distorção da democracia, geralmente pela utilização de três estratégias, que são, como eu disse anteriormente, a Constituição existe para institucionalizar o poder e para limitá-lo. E as cortes constitucionais interpretam a Constituição. E o seu papel, portanto, é dar limites ao poder. De modo que em toda parte do mundo existirá algum grau de tensão entre quem exerce o poder político majoritário e quem tem o papel de controlá-lo, que são as Supremas Cortes. Essa é uma tensão natural, que nos países democráticos é absorvida de maneira institucional e civilizada. Esse quadro geral mundial que facilitou a ascensão do populismo extremista e autoritário, ele tem muitas causas. Algumas dessas causas são culpas das próprias democracias, que não conseguiram atender todas as demandas sociais que ela havia prometido atender. Talvez alguns dos grandes inimigos internos da democracia seja a subsistência da pobreza extrema em muitas partes do mundo, no Brasil inclusive, das desigualdades injustas em muitas partes do mundo, no Brasil inclusive, a apropriação do Estado por elites extrativistas que o colocam a serviço dos seus interesses e não de toda a sociedade, o que acontece no mundo e no Brasil. Esses são inimigos internos da democracia que nós não devemos tratar com desimportância, porque eles alimentam o populismo extremista e autoritário. Mas há causas que são profundas e que nós precisamos equacionar. Há algumas causas políticas para esse momento de recessão democrática. Uma delas é que os sistemas eleitorais já não dão mais voz e relevância à cidadania. No Brasil e no mundo, há uma queixa generalizada para com o descolamento entre a classe política e a sociedade civil. Nem é só no Brasil. Em todo o mundo há essa queixa. As pessoas não se sentem bem representadas. O slogan desse inconformismo é "não nos representam". E, portanto, as democracias precisam ser capazes de se reinventar nos seus modelos representativos, porque esse que temos aí já não satisfaz mais a cidadania em geral. É um fenômeno brasileiro. Adequadamente os produtos dessa prosperidade e, portanto,
As pessoas que trabalham na economia tradicional ficaram para trás, em contraste com as pessoas que trabalham na economia do conhecimento, da tecnologia e dos dados. Eu já falarei um pouco sobre isso. E há uma terceira causa, pouco despercebida, para a qual eu gostaria de chamar a atenção de todos, numa comunidade de pessoas que pensam e refletem sobre o Brasil como essa, que são as causas culturais identitárias. Nas últimas décadas, houve muitos avanços em causas importantes de proteção dos direitos humanos, de conquista da igualdade das mulheres, de ações afirmativas, de respeito à comunidade LGBTI+, de respeito às populações nativas, de proteção do meio ambiente. Essas foram causas que conquistaram corações e mentes pelo mundo afora. E muitas pessoas não aderiram a essas causas, pela crença equivocada de que essas são causas progressistas. Essas não são causas progressistas. Essas são as causas da humanidade, as causas da igualdade entre as pessoas, do respeito e consideração por todos, de dar dignidade a todas as pessoas. Discriminar uma pessoa por ser gay é como discriminar alguém por ser negro, por ser judeu ou por ser latino-americano. É discriminar por uma condição sobre a qual ela não tem controle. É uma perversidade. E, portanto, a causa da humanidade é tratar a todos com respeito e consideração e procurar emancipar as pessoas, no sentido aristoteliano do termo, que é fazê-las florescer, fazer cada um ser o melhor que pode ser. É para isso que existe o Estado, é para isso que nós estamos aqui, para que cada pessoa possa ser a melhor pessoa que possa ser. E, consequentemente, as causas da igualdade da mulher, da igualdade dos negros, do respeito aos gays, não são causas progressistas, são as causas que todos nós, são as causas com as quais todos nós devemos estar engajados, porque elas são as causas do bem da humanidade de uma maneira geral. Mas foi isso que aconteceu no mundo, nessa dualidade que nós precisamos superar. Não que as pessoas não possam ser e devem ser liberais, conservadores e progressistas. É a diversidade e a pluralidade que dão alegria à vida. Há uma frase boa do Vinícius de Moraes em que ele fala: bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Quem nos completa é o outro na sua diversidade, na sua diferença. E, portanto, ninguém precisa abdicar das próprias convicções para tratar as outras pessoas que pensam diferente com respeito e consideração. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta num mundo plural. Esse é um ponto em que a humanidade estacionou e estacionou em lugar errado. A inaceitação e a intolerância em relação ao outro, em relação a quem pense de maneira diferente. Essas são as considerações que me pareceram bem fazer relativamente à democracia no mundo. E agora falo um pouco sobre a democracia no Brasil. Evidentemente, as coisas que eu falo, elas expressam o meu ponto de observação na vida. As pessoas têm o seu próprio ponto de observação. Mas eu procuro ter uma visão mais plural possível, que é a visão de quem tem posições, mas que tem respeito e consideração pela posição do outro. Numa democracia, a verdade não tem dono, ninguém é bom demais e ninguém tem o monopólio da virtude. E ninguém é o centro do universo, embora todo mundo eventualmente derrape nessa vida e ache que seja. Eu, há um tempo atrás, cheguei em Brasília, descendo do voo, vindo de Florianópolis. Eu ia pegar a minha mala e aí veio uma moça na minha direção e ela tinha uma camiseta, e eu juro que ela vinha andando na minha direção. E a camiseta dela dizia assim: meu coração é do Senhor. Eu disse: que coisa bacana, nem conheço essa moça. Numa fração de segundo, depois eu me dei conta que não era comigo, inclusive ela passou direto para pegar a mala dela. Mas todo mundo na vida, em algum momento, acha que é o centro do universo. Ninguém é. Ninguém é.
e, portanto, nós somos todos iguais. O sentido profundo da igualdade é o de não se sentir melhor do que os outros. As pessoas são diferentes e cada uma é boa ou melhor em alguma coisa. Portanto, eu falo com as minhas convicções, mas sempre considerando a possibilidade de que as pessoas pensem diferente, porque assim é a vida na sua riqueza. Falo um pouco da democracia no Brasil, que é a causa da minha geração. Eu milito pela democracia no Brasil, penso o Brasil obstinadamente desde 1976, quando muitos dos que estão aqui não eram nascidos, que foi quando eu entrei na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em plena ditadura militar. Me apaixonei pelo direito constitucional e não fui correspondido, porque no ano seguinte, em 77, o presidente Geisel fechou o Congresso e quase arruinou a minha vocação. Mas eu continuei obstinadamente defendendo a democracia e a reconstitucionalização do país. Como disse, essa é a causa da minha geração e da de muitas pessoas que estão aqui, inclusive do nosso presidente Fernando Salerno. A Constituição de 1988 completa este ano 34 anos. É o mais longo período de estabilidade institucional da história do Brasil. Não é pouca coisa a celebrar num país e num continente marcado por golpes de Estado, quebras da legalidade constitucional, quarteladas. 34 anos de estabilidade institucional é um patrimônio que nós não devemos tratar com desimportância. Em segundo lugar, nós conquistamos estabilidade monetária ao longo da democracia. Eu sei que a inflação está assustando todo mundo, mas os mais antigos sabem o que era o Brasil, daqueles sucessivos planos econômicos frustrados e do empobrecimento geral, porque quem tinha dinheiro podia preservar o seu poder de compra no mercado financeiro, mas quem vivia de salário terminava todo mês mais pobre por causa da inflação. E nós conquistamos estabilidade monetária e expressiva inclusão social. O Brasil cumpriu as metas de enfrentamento da pobreza no milênio que se encerrou com folga em 2015, com folga. Há muita pobreza, há muitos problemas, precisamos enfrentá-los, mas a gente na vida também deve celebrar as pequenas conquistas. Nós melhoramos em renda, melhoramos ao longo do período democrático, olhando o filme, não estou olhando a fotografia do momento atual. Melhoramos em renda, melhoramos em expectativa de vida e melhoramos em escolaridade, ao longo do período democrático visto como um todo. Há problemas? Há muitos. Acho que há problemas no sistema eleitoral. Ele é caro e tem baixa representatividade. Eu obstinadamente defendo uma reforma política do sistema eleitoral para o sistema distrital misto. O eleitor tem que ter o direito de saber quem o representa. No sistema atual de eleição para a Câmara dos Deputados, pedindo licença aos parlamentares que aqui estão, no sistema atual do voto proporcional em lista aberta, o eleitor vota em quem ele quer, mas ele elege quem ele não sabe. Ninguém sabe quem é o seu representante. Isso é uma das causas do descolamento entre a sociedade civil e a classe política, sem mencionar que em São Paulo se faz campanha para 33 milhões de eleitores, é caríssimo. Portanto, é preciso um mecanismo que barateie o custo e que aumente a representatividade. Nós ainda temos problema de uma corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Nós voltamos muitas casas no combate à corrupção, nós estamos estacionados num patamar muito ruim e essa continua a ser uma agenda importante na vida brasileira, não o combate retórico contra os adversários políticos, mas sim com o exame de enfrenta, estão associadas, as vicissitudes associadas a esse problema. Nós vivemos no mundo a revolução tecnológica ou a revolução digital, que mudou as nossas vidas, mudou a maneira como nós fazemos uma pesquisa, como nós compramos uma passagem de avião, como nós ouvimos música. Essa é uma revolução profunda das nossas vidas adultas. Nós incorporamos à nossa vida um novo vocabulário, com palavras que identificam utilidades que até anteontem a gente não conhecia e sem as quais hoje já não saberia viver.
eu anotei algumas aqui. Google, queria dizer aos mais jovens, já houve vida antes do Google. Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. WhatsApp, já foi possível viver sem o WhatsApp, se alguém puder acreditar. Um dia um juiz suspendeu o WhatsApp, o país surtou. As pessoas ficaram 24 horas sem poder usar o WhatsApp, um desespero. O Waze, para quem vivia perdido pela vida como eu, o Spotify. Dia desses recebi uma mensagem do Spotify, as músicas que você gosta são essas. Tá bom, obrigado. Netflix, enfim, para os solteiros tem Tinder. Portanto, há um admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, dos carros autônomos, da internet das coisas, tudo acontecendo ao mesmo tempo e agora com muitos proveitos que isso traz. A vida ficou muito melhor e mais fácil. Eu não sou uma dessas pessoas que acha que está tudo ruim com tendência a piorar. Mas houve alguns subprodutos importantes trazidos pelo avanço da tecnologia. Como eu disse antes, a revolução tecnológica mudou a economia mundial com o impacto sobre a vida das pessoas e das empresas. Até pouco tempo atrás, quando nós éramos, muitos de nós aqui, mais jovens e mais bonitos, as maiores empresas do mundo eram as que exploravam petróleo, a Shell e a Exxon. As que fabricavam automóveis, como a General Motors, que está aqui em São José dos Campos, e a Ford. As que fabricavam equipamentos e utilidades, como a General Electric, que ficava ali em Santo André. Nenhuma dessas empresas está mais na lista das maiores empresas do mundo. As maiores empresas do mundo hoje não produzem coisas. São Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. Estou usando o nome popular, elas mudaram de nome ultimamente. Portanto, a economia passou por uma revolução. Essas empresas não produzem coisas, são empresas de tecnologia, de inovação, de dados. Esse é o produto da revolução tecnológica. Um dos subprodutos da revolução tecnológica foi o surgimento das mídias sociais, como Facebook, como Instagram, ou dos aplicativos de mensagem, como WhatsApp, Telegram. O que aconteceu de importante? Essas mídias sociais, qualquer pessoa daqui de São José dos Campos pode entrar no Facebook e falar para 3 bilhões de pessoas no mundo. Se alguém vai prestar atenção, é outra coisa, mas o espaço existe. Hoje em dia, a briga é para conquistar a atenção mesmo. Portanto, muda exponencialmente com as mídias sociais. Não é que não existissem problemas no modelo tradicional. Os meios de comunicação eram em quantidade limitada, os veículos têm donos que podem ter os seus próprios interesses, porém, mal ou bem, havia um filtro. O que acabou foi esse filtro. E, portanto, agora, esse espaço que se democratizou também é o espaço por onde circula o ódio, por onde circula a desinformação, por onde circula a mentira deliberada, por onde circula as teorias conspiratórias, os projetos deliberados de destruição de reputação. O mundo virou um mundo em que há um espaço para os profissionais da mentira, pessoas que inventam as maiores barbaridades sobre os outros. É o mundo da desqualificação e não do debate público em que as pessoas colocam o seu argumento na mesa. Um pouco o que a internet e as mídias sociais fizeram foi fazer com que as pessoas só falem para si, para os seus núcleos específicos. Já não há mais um patrimônio fáctico, compartilhado, cada um cria a sua própria realidade. Eu, há não muito tempo, no Rio de Janeiro, encontrei um amigo meu de faculdade, um colega meu de faculdade, andamos na praia. Ele me disse, pois então, esse negócio da vacina é um problema. O vice-presidente da empresa tal disse que todo mundo daqui a 5 anos vai morrer de câncer no fígado.
É? Você nunca ouviu falar isso. Mas escuta, você acha que é isso mesmo? Olha, os Estados Unidos vacinam, a França vacina, o Reino Unido vacina, o Canadá vacina. E depois, então, a indústria farmacêutica compra todo mundo. Eu, evidentemente, mudei de assunto, mas apenas para dizer assim, esse cidadão não compartilhava nenhuma das informações que eu compartilho. Ele vivia num mundo, e não era uma pessoa ignorante, um sujeito formado em Direito, ele vivia num mundo em que as informações eram completamente diferentes do mundo em que eu vivo, e que talvez a maioria das pessoas aqui viva. Portanto, essa dificuldade do modelo de negócio da imprensa profissional, televisão, rádio e a imprensa impressa, é um problema, porque suprime a existência desse espaço público comum em que as pessoas trabalham sobre os mesmos fatos. A partir daí, cada um pode ter a sua opinião, mas os fatos têm que ser os mesmos. Se as pessoas vivem no mundo da pós-verdade ou dos fatos alternativos, não há interlocução possível, como aconteceu comigo com esse meu conhecido. Eu simplesmente nem continuei, falei do Flamengo, porque não havia um patrimônio comum a ser compartilhado. Portanto, a imprensa precisa reocupar o espaço, que é a criação de uma esfera pública em que os fatos são objetivamente aqueles. Não houve fraude na eleição. Mas, se alguém disser que houve fraude, tem prova. Não tem prova. Então, não pode continuar dizendo que houve fraude. É mentira. A mentira não pode ser uma estratégia natural. A naturalização da mentira é uma perversão que a falta desse espaço público comum está nos fazendo. A mentira não é uma forma legítima de algo. A verdade não tem dono. Mas a mentira deliberada tem. E eu gosto de dizer que uma causa que precise de ódio, de desinformação, de mentira e de teorias conspiratórias, não pode ser uma causa boa. Quem estiver militando numa dessas causas tem que fazer uma reflexão. Aconteceram alguns problemas importantes relativamente à democracia no Brasil. Um deles, em defesa dos conservadores, é como eu disse antes, a democracia tem espaço para progressistas, para liberais e para conservadores. Essa distorção que aconteceu no Brasil, de que o conservadorismo é sinônimo de grosseria, ataques, mentiras, ofensas, é um desrespeito aos conservadores de verdade. A grosseria não é uma opção política, a grosseria é só uma derrota do espírito. Conservador é um cidadão que acha que as mudanças devem ser feitas com prudência e em velocidade lenta, que nem tudo que é novo é melhor. Eu lembro do meu pai quando eu penso numa pessoa conservadora, e que era um homem doce. E, portanto, essa ideia de que conservador é quem ofende os outros, quem conta mentira, quem xinga. Dia desse, porque era presidente do TSE, eu tenho uma conta no Twitter, dia desse, onde eu não falo de política, só de instituições. De vez em quando indico um livro e uma música, e aí eu geralmente não olho os comentários, mas nesse dia eu fui olhar, dei uma olhadinha assim, e aí tinha uma foto de uma senhora, e aí tinha um palavrão, assim, ela me xingava. Aí eu disse, eu vou olhar. Aí entrei na foto, ela dizia assim, católica fervorosa, mãe de 2 filhos e conservadora. A minha vontade era dizer, não, minha senhora, a senhora é só mal educada. Nada disso, porque uma pessoa, meu pai era católico, uma pessoa católica verdadeiramente não é uma pessoa grosseira. Uma das coisas que existem lamentáveis no Brasil é essa manipulação da religião. Quem entrar na rede social vai dizer assim, em nome de Deus eu quero que você morra. É uma perversão da religião, é como se o mal tivesse dominado a muitos espaços da política. Esse é um problema grave das democracias contemporâneas e que afeta, evidentemente, também
o Brasil. Com momentos, o presidente Fernando Palermo já observou, eu não vou precisar repetir, momentos preocupantes e de ameaça à democracia no Brasil, que levaram as instituições a reagir. Não é normal um comício na porta do QG do Exército pedindo o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Não faz parte da normalidade da vida de um país. Não faz parte da normalidade da vida de um país tanques de guerra desfilando na Praça dos Três Poderes para intimidar os poderes. Desde Roma, as tropas param antes de atravessar o Rubicão, em respeito ao poder civil, que é o poder que deve prevalecer nas democracias. Não é normal comícios ofendendo as pessoas, os ministros do Supremo, atacando as instituições, dizendo que não se vão cumprir decisões judiciais. Nós não podemos... As opiniões políticas, todas são respeitáveis, tem espaço para todo mundo, mas nós não podemos naturalizar a barbárie, a grosseria, a mentira. Isso é que é inaceitável. Fora isso, as pessoas têm o direito de ter a opinião que queiram ter e votar em quem queiram votar, e quem ganhar leva, porque assim é a democracia. É preciso não confundir as coisas. O mínimo de civilidade, o Brasil precisa, o mundo precisa, de um choque de iluminismo e de civilidade. E, a partir daí, tudo é possível com os argumentos postos na mesa. Democracia não é o regime em que o mesmo lado ganha sempre. Democracia é o lado em que quem ganha respeita quem perdeu, e quem perdeu pode disputar para tentar ganhar, eventualmente, no futuro. Portanto, eu acho que, apesar desses momentos ruins que nós atravessamos, que as instituições, o Congresso Nacional, a imprensa, os tribunais, tanto o Supremo quanto o Tribunal Superior Eleitoral, estabeleceram os limites entre a política e o respeito às instituições, e acho que nós vamos ter eleições livres, limpas e seguras em 2 de outubro, e se houver segundo turno no final de outubro, e que no dia 1º de janeiro, um presidente da República, eleito ou reeleito, vai tomar posse e dar continuidade à democracia brasileira. A imagem que eu gosto de fazer do Brasil é como um avião seguro que atravessou e talvez ainda vá atravessar turbulências, mas vai conseguir aterrissar no lugar certo no dia 1º de janeiro, mesmo que eventualmente algum tripulante queira jogar o avião no chão. Acho que nós vamos chegar aonde precisamos chegar, porque as instituições brasileiras, embora ainda estejam em formação e consolidação, não são perfeitas. Tem muitos problemas, em toda parte, inclusive da minha instituição. Porém, nós somos um país em construção. 30 anos de democracia é pouco tempo, em termos de tempo histórico. Mas nós já temos uma cultura democrática de uma sociedade que não aceita projetos autoritários e volta à ditadura. E, aliás, só pode achar que não houve ditadura no Brasil quem não tenha conhecido um adversário do regime que tenha sido torturado, quem não tenha conhecido um jornalista que tenha sido censurado, ou quem não tenha conhecido um professor universitário que tenha sido cassado. E tortura, censura e cassações não são coisas de democracia. E só quem não soube a sombra é que não reconhece a luz que é viver num Estado constitucional e democrático de direito. Portanto, nós precisamos resistir a qualquer alternativa que não seja a preservação da democracia que nós conquistamos a duras penas. Eu concluo, meus caros amigos, já deu a hora. Eu li certa vez, vice-governador, que o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos foi feito pelo George Washington com 130 palavras. E que o maior discurso foi feito por William Harrison, com 8.600 palavras, pronunciadas numa noite fria e de tempestade em Washington,
onde as posses são em janeiro, inverno alto e ao tempo. William Harrison morreu 30 dias depois de uma pneumonia gravíssima que contraiu naquela noite, e eu considero que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Portanto, eu vou aqui concluir, até porque eu tenho 1 hora para pegar um avião de volta, tenho sessão ainda hoje. Eu acho que num país polarizado que nós vivemos, e a polarização faz parte da vida, o problema é a civilidade. A polarização existe desde o início dos tempos. Para citar só os tempos modernos, nos Estados Unidos, desde a Constituição de 1787, desde a sucessão do George Washington, já houve a divisão entre os federalistas do John Adams e dos republicanos do Thomas Jefferson. É da natureza humana a dualidade. Na Revolução Francesa, desde o início já tinha a direita que apoiava a coroa e a esquerda que defendia a república. Eu e muitos aqui fomos contemporâneos da disputa ideológica entre economia de mercado e economias planificadas. Sempre vai existir dualidade e polarização no mundo. O que nós precisamos construir é um terreno comum em que as pessoas possam colocar ideias na mesa sem a agressão, sem intolerância. A minha visão, os 3 pactos que devem nos unir a todos são um pacto de integridade. Nós não vamos nos tornar verdadeiramente desenvolvidos com os padrões de ética pública e de ética privada que praticamos aqui. Nós temos que melhorar. A minha visão de integridade é, sumariamente, no espaço público não desviar dinheiro, no espaço privado não passar os outros para trás. Parece simples, mas é revolucionário. Um pacto de responsabilidade fiscal, porque o descontrole fiscal nos trouxe ao desencontro em que estamos, econômico, que é um Estado que tenha compromissos com o crescimento e que não ocupe todos os espaços da economia e da administração, não vou ter tempo para elaborar isso, e um pacto social de enfrentamento à pobreza extrema e às desigualdades injustas, e por fim, e é isso que nos atrasou na história, um pacto pela educação básica. Em 1960, o Brasil tinha 2,5 vezes a renda per capita da Coreia do Sul. Há 60 anos atrás. Hoje, o Brasil tem 1/3 da renda per capita da Coreia do Sul. É preciso reconhecer que nós erramos muito ao longo dos últimos 60 anos. E eu peguei um corte de 60 anos, porque aí houve regime militar, governos mais à esquerda, governos mais à direita, portanto, é uma culpa coletiva que nós compartilhamos. E uma das causas foi a não prioridade absoluta à educação básica, que começa semanas depois do nascimento, sobretudo num país com tantos lares desfeitos. Todas as pesquisas documentam que é ali que você tem que começar a educar as crianças, no primeiro momento da sua vida, com creches de qualidade. Portanto, os problemas da educação básica no Brasil são não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio, déficit de aprendizado, a criança termina o fundamental e o médio não aprendeu o que tinha que aprender, e a baixa atratividade dessa que é uma das mais importantes carreiras na vida de um país, que é o magistério na educação básica. Esses são os problemas que nós estamos enfrentando. Quem acha que o problema da educação básica no Brasil é escola sem partido, identidade de gênero, ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe, está assustado com a assombração errada. E o que nos deixa para trás é o não investimento de tempo e de gestão, não é nem dinheiro. Dinheiro é sempre bom, mas não é uma questão só de orçamento. Comparado com outros países da OCDE, não é tão ruim assim. É a falta de prioridade. As pessoas só aprenderam o nome do ministro da Educação porque agora tem um escândalo nos jornais, porque até então ninguém sabia o nome. Todo mundo sabe o nome do ministro da Economia. O ministro da Educação tinha que estar todo dia no jornal, dizendo: premiei a escola tal, porque foi a melhor colocada no exame nacional, premiei o aluno tal, a professora tal, queria cumprimentar os melhores projetos.
A educação tinha que estar todo dia no Jornal Nacional, com alguma notícia boa. Portanto, essa é uma falsa prioridade no Brasil que tem que se tornar uma verdadeira prioridade. Eu falei coisas boas, falei coisas difíceis, mas eu tenho uma visão muito construtiva do Brasil. Eu gosto de dizer que o Brasil só começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real portuguesa para cá. Porque antes disso, os portos eram fechados, portanto não havia comércio exterior. Não havia estradas, era proibido haver estradas para não facilitar a fuga dos escravos. Não podia haver manufaturas, porque tudo tinha que ser trazido de Portugal. 1/3 da população era escrava. Não havia dinheiro, as trocas eram feitas por escambo. E não havia escola. 98% da população era analfabeta. Isso há 220 anos atrás. Essa era a infraestrutura do Brasil. Sem mencionar a superestrutura, porque nós não somos herdeiros da tradição anglo-saxã que tinha a Magna Carta desde 1215. Nós somos herdeiros do último país da Europa que acabou com o tráfico negreiro, com a Inquisição e com o absolutismo, queridos como são os nossos irmãos portugueses. Portanto, em 200 e poucos anos, 20 anos, nós nos tornamos uma das 10 maiores economias do mundo e a 4ª maior democracia de massas do mundo. Portanto, nós não podemos nos deixar hipnotizar pela fotografia que às vezes é sombria. O filme brasileiro é um filme bom. E, portanto, eu tenho essa convicção, que é a minha fé racional, de que a história é uma marcha contínua na direção do bem, da justiça e do avanço civilizatório. E mesmo quando a gente não percebe da superfície, ela está fluindo no leito que deve fluir. E, portanto, mesmo quando as coisas não parecem estar indo bem, mesmo quando as pessoas não se comportam de acordo com as nossas expectativas, ainda assim, o meu consolo é: não importa o que esteja acontecendo à sua volta. A gente não tem controle sobre o que os outros fazem. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça o melhor papel que puder e seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Muitíssimo obrigado.